Pois é, pessoal, está chegando o prazo do nosso encontro inexorável com o Leão da Receita Federal. Sabia que é inexorável, Thales, a pronúncia correta? Não é inexorável, pessoal. Eu digo isso com conhecimento de causa, porque numa prova de concurso que eu fiz pro Exército caiu essa questão e eu errei, porque eu botei que era inexorável. Então nós temos esse encontro inevitável com a Receita até a data limite do dia 31 de maio. E eu tenho certeza que muitos deixarão para a última hora, até porque preencher a declaração, apesar de causar muito medo aos iniciantes, né, é um negócio que é tranquilo, na minha opinião, só é chato, é trabalhoso. E ao final do processo, a Receita saberá mais da sua vida financeira do que o seu cônjuge. Não porque você queira esconder algum tipo de informação, é porque simplesmente ele não quer saber nos centavos o quanto você recebeu de dividendos da Itaúsa. Mas a Receita, ela quer saber. E aqui nesse vídeo eu pretendo te mostrar, primeiro, se você tem que declarar o imposto de renda, porque nós tivemos mudanças de regras do ano passado para cá. E segundo, como é que você pode fazer isso de uma maneira mais prática, que eu já uso há 3 anos, e que literalmente pode fazer com que todo o processo demore coisa de 5 minutos. Mas antes disso, eu quero lembrar que nós estamos chegando na turma 30 do Viver de Renda. Já são 8 anos de estrada, 45 mil alunos que passaram pelo Viver de Renda, e nós seguimos com a mesma batida, a mesma missão, pegar até mesmo aquela pessoa que é completamente leiga a respeito de investimentos de mercado e transformar essa pessoa numa investidora completa, capaz de montar sua carteira, diversificada entre ativos, moedas e até países, porque você aprende a investir tanto no Brasil quanto no exterior. Tudo isso através de um programa de 7 módulos, com aulas didaticamente divididas, e com uma equipe de suporte que responde 100% das dúvidas do aluno durante um período de 12 meses. Então assistiu, ficou com dúvida, foi a parte prática, não entendeu, até porque por mais que a gente explique, não é um morango, né, a coisa mais fácil do mundo aprender a investir, mas também tá longe de ser uma das mais difíceis, você já aprendeu coisas muito piores, eu garanto isso. Agora é natural que você tenha dúvidas. Poder estar na comunidade, sendo atendido por pessoas com experiência de mercado, que são melhores do que eu em pelo menos um ponto específico. Então tem lá gente que entende mais de fundo imobiliário do que eu, muito mais. Investimento exterior, de sucessão, de parte tributária, das ações, de modo que o que você perguntar, você será respondido. E lembrando que para essa turma 30, uma turma especial, nós temos um bônus para os 300 primeiros. Esse pessoal vai poder assistir um episódio do podcast Os Sócios, uma gravação para ele será ao vivo, e também vão receber nessa ocasião uma versão em capa dura do meu livro Em Nome do Povo, foi elaborada especificamente para comemorar esse ponto da turma 30, assinada por mim. Mas perceba que isso é apenas para os 300 primeiros. E aí fica o convite para que você entre na lista de pré-matrícula, até porque nós abrimos a inscrição às 8 horas da manhã do dia 7 para quem está na lista e 1 hora depois para quem está fora, quando eu coloco o link em rede social. E acho difícil que esse bônus esteja disponível nesse momento, após 1 hora das inscrições. Então para quem quiser fazer parte, coloque seu e-mail aqui e fique por dentro das novidades do Viver de Renda. Agora voltando ao assunto do vídeo, como eu disse, essa parte de imposto é chata, é trabalhosa, mas via de regra, se você fez tudo certinho, o imposto já está pago. Então se você é CLT e tem lá descontado os 27,5% na fonte, o imposto já foi pago. Se você investe em renda fixa comprando títulos públicos, aí deixou o título vencer, o recolhimento é na fonte, já foi. Tem dinheiro num fundo multimercado, passando maio e novembro ocorre o Come Cotas, o adiantamento do imposto de renda, já foi recolhido. Se você tirou dinheiro do fundo, é recolhido na hora. Bruno, eu vendi ações acima de 20 mil. Bom, já deveria ter gerado a DARF para ser paga até o último dia útil do mês seguinte. Se fez como os conformes, já tá tudo pago. Esse é o ponto, a declaração é só informativa. E talvez até você tenha pago mais imposto do que o devido, você pode receber dinheiro de volta. Sendo que, se você não declara imposto de renda ainda, coloque isso na sua vida como objetivo. Não porque é legal, né, nada disso, mas é porque simplesmente a pessoa que vai construir patrimônio, ela vai ser obrigada a declarar imposto de renda em algum momento. Então se você ainda está desobrigado, é porque você não está batendo critérios de renda, de patrimônio, não está usando ainda o mercado de capitais, pelo menos não com grandes quantias. Ou seja, você agora não precisa, mas ao longo do tempo precisará. E aí, para começar, vamos ver então quem já é obrigado a declarar nesse ano, sendo que nós tivemos mudanças em relação ao ano calendário anterior. Começando pela questão das operações em bolsa, há alguns anos, qualquer um que comprasse uma ação ou uma cota de fundo imobiliário, né, qualquer coisa em bolsa, ainda que não tivesse vendido, ele teria apenas comprado, ele já era obrigado a declarar imposto de renda. Com o crescimento dos investidores na bolsa, eles reviram essa regra. Então agora como é que tá? Você só é obrigado a declarar caso você tenha vendido mais de 40 mil reais ao longo do ano, ou tenha ganhos líquidos sujeitos à incidência de imposto de renda. Você pode ter vendido menos de 40 mil, mas no mesmo mês você vendeu 21 mil, né? Sendo que o limite isento é de 20 mil para ações, por exemplo. Ou qualquer quantia de fundo imobiliário, de ETF. Aquilo te obrigou a pagar imposto, então você é obrigado a declarar também. E por último, se você investe no exterior, não interessa a quantia, você também é obrigado a declarar imposto de renda. Mas esses não são os únicos critérios de declaração. Nós também temos renda, patrimônio e outras atividades que obrigam o pessoal a declarar. E aí uma novidade positiva é que a Receita
Receita atualizou valores para essa questão de renda e patrimônio para mais, o que deveria ser feito ano após ano por conta do efeito da inflação. Eu gostaria, inclusive, que aquele limite que a gente tem para vender ações de R$20 mil por mês fosse atualizado também. Isso é lá de 95, apenas pelo IPCA daria alguma coisa em torno de R$140 mil isento para você poder vender todo mês. Seria uma maravilha, mas eles não fizeram isso. Agora, na prestação das informações, fizeram. Então, começando a pegar os critérios. O que torna a declaração obrigatória? Bom, em termos de rendimentos tributáveis, do dinheiro que você ganha de renda, por exemplo. Até o ano passado, era obrigado a declarar quem ganhava R$ 30.693,90. Eles ampliaram esse valor para R$ 33.888. A mesma coisa aconteceu com quem obtém receita em atividade rural. Até ano passado, quem ganhava menos de R$ 153.199,50 não precisava declarar. Eles ampliaram esse limite para R$ 169.440. Para rendimentos isentos ou não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte, como é o caso de um título público, se você teve uma soma superior a 200 mil no ano com isso, você é obrigado a declarar. Se você teve em 31 de dezembro, ou seja, último dia do ano passado, a posse ou a propriedade de bens e direitos, inclusive terra nua de valor superior a 800 mil, tem que declarar. Se você passou a condição de residente fiscal aqui no Brasil e se encontra nessa condição até 31 de dezembro do ano passado, também é obrigado. Se você optou por aquela isenção de imposto de renda, de quando você vende um imóvel e aí pega o valor dentro de 180 dias para comprar outro imóvel, você é obrigado. Se você, por exemplo, tem a titularidade de uma trust ou demais contratos regidos por lei estrangeira até 31 de dezembro do ano passado, é obrigado. E por último, se você auferiu rendimentos de capital aplicados no exterior nas modalidades de aplicações financeiras e de lucros e dividendos de entidades controladas, tornando a coisa mais palatável aqui, você tem um offshore, você também é obrigado a declarar imposto de renda. E aqui, antes de ir para a prática, para mostrar como é que a gente pode deixar a declaração muito menos trabalhosa, eu tenho dois recados. O primeiro deles é que muitas pessoas gostam de usar a opção de declaração pré-preenchida que a Receita disponibiliza. E ela ainda não está, nesse momento, eu tô gravando no final de março, disponível, mas deve ficar a partir do começo de abril, então falta muito pouco para isso. É uma opção muito boa, já vem várias coisas preenchidas, a Receita mostra, que já sabe alguns dos dados que você vai colocar. E o outro ponto é que, para aquelas pessoas que vão receber algum dinheiro de volta da Receita, eles disseram que vão priorizar quem escolher a opção de pagamento via Pix. Então esse pessoal deve receber primeiro. Bom, dados esses recados todos, então como é que eu faço agora para deixar minha declaração muito mais simples e já faço isso ao longo dos últimos 3 anos? Eu vou abrir aqui na tela para vocês o programa MyProfit, que foi criado inclusive por um aluno do Viver de Renda na turma 10, o Rodrigo Poveron, e que eu uso para consolidar minha carteira, para ver essas informações de lucro, de prejuízo que eu posso usar para compensar aquilo que eu tiver de lucro em outras aplicações, dependendo da classe dos ativos, imobiliário com fundo imobiliário, ações ETFs, opções e BDRs com ações ETFs, opções e BDRs, opção day trade, não day trade, etc. Vejo a rentabilidade que eu tenho, cotizada como se fosse um fundo de investimento, e talvez a cereja do bolo é esse processo de declaração de imposto de renda, porque tudo já está lá, eu consigo simplesmente gerar um relatório para subir no programa da Receita Federal, sendo que eu vou usar aquela opção de baixar o programa no computador. Eu prefiro essa opção, a versão web, que é um pouco mais limitada. Começando pela maneira clássica, estou com o MyProfit aqui aberto, eu venho aqui em IR, eu estou usando a conta do Thales, que me auxilia aqui a criar o conteúdo, informe anual, ele vai perguntar o ano que eu quero utilizar, então a opção é 2024. Lembrando que a declaração que a gente faz esse ano é relativa a tudo aquilo que aconteceu no ano de 2024. Então coloco aqui emitir relatório e pronto. Abrindo aqui o relatório para que vocês possam ver, veja aqui que eles começam mostrando quem é obrigado a fazer declaração, então colocam os critérios, colocam também como é que você faz para instalar o programa, já deixam um link aqui para que você não baixe um programa falso, mas isso também você pode chegar no Google, simplesmente digitar lá programa de declaração de imposto de renda, vai te levar até um site do gov.br para que você possa realizar o download, e eles vão mostrando os campos todos para que você possa inserindo as informações. Você vai lá, por exemplo, no bens e direitos, vai colocando tudo que você tem. É basicamente bater o olho aqui e preenchendo a declaração. Tô focando aqui em bens e direitos porque costuma ser a parte mais trabalhosa para quem investe, uma vez que você tem que discriminar linha por linha aquilo que você tem e a diferença do final de 2024 para o final de 2023. E aí o MyProfit já te ajuda nisso. Continuando a descer aqui, só para mostrar um ponto que mudou, esses ativos no exterior com rendimentos. Até o ano passado, a gente era obrigado a baixar o GCAP, o Programa de Ganho de Capital, se tivesse feito algum tipo de venda, e para os dividendos tinha que preencher no Carnê-Leão. Era bem trabalhoso, porque no final você tinha que usar 3 programas para fazer declaração de imposto de renda, caso tivesse feito algum tipo de venda ou recebido dividendos lá de fora, o que, para quem investe lá fora, vai acontecer em algum momento.
Dividendos, principalmente, acontece sempre o ganho de capital. Aí depende se você vai vender ou não, o que você está comprando, etc. Mas era mais trabalho. Agora, tudo acontece no programa de declaração da Receita sem o uso de outros programas. Então veja aqui que o MyProfit já dá toda a maneira de você lançar os campos. Inclusive com algo que vai causar muita confusão, porque eles separaram aqui, lá na Receita, o MyProfit só segue o padrão, aplicações financeiras e lucros e dividendos. Veja aqui que está em 0 lucro e dividendos, sendo que várias posições do exterior, para não falar todas, né, pelo mercado americano, elas pagam dividendos. Então por que está 0 em todos os campos? Porque esse lucros e dividendos não é para quem tem conta como pessoa física lá fora. Quem preenche lucros e dividendos é o pessoal que tem essas entidades controladas. Tem um offshore, por exemplo. Ô Bruno, mas meus dividendos entram aonde? Entra aqui na parte de aplicação financeira. Você colocaria o lucro ou prejuízo aqui, já embutido, junto com o imposto que você pagou. Indo agora para um ponto muito importante, eu vou lá para o final da declaração. Essa eu acho que é uma cereja do bolo que poucas pessoas usam, não fazem um controle disso, que é essa parte de lucros e prejuízos, né? Então, há uma parte no programa da Receita que você vai preenchendo que você teve de lucro ou prejuízo em operações que você fez ao longo de um mês. E caso você tenha tido prejuízo e lançado nessa parte do programa, você pode levar isso para anos posteriores. Então, por exemplo, você comprou uma ação Magazine Luiza, na época do hype, e depois ela caiu 80% e você perdeu dinheiro, você perdeu 50 mil reais. E aí muita gente fica ancorada nessa perda e nunca mais vende a ação na esperança de que ela possa voltar a subir, sendo que talvez ela nunca volte a subir até aquele nível anterior. E a coisa inteligente a ser feita é, bom, se a empresa perdeu os fundamentos, eu vendo, eu assumo esse prejuízo e pego esse dinheiro e compro em outra coisa que pode voltar a subir ao longo do tempo. Uma outra empresa, por exemplo. E aí perceba que esse prejuízo você pode anotar na declaração de imposto de renda. E aí quando você tiver um lucro, lucrei 50 mil reais de uma venda que você fez de ações, você teria que pagar, se fosse uma operação que não é day trade, 15% desses 50 mil, o que dá 15 mil reais de imposto. Agora, se você já tem aquele prejuízo anterior de 50 mil, o lucro anula o prejuízo e você paga 0 imposto. Agora, se você não tem o controle disso, você daria 15 mil reais de bobeira para a Receita Federal. Então perceba que essa parte de controle de lucro e prejuízo é muito importante. Veja aqui, ó, mês de setembro, então o Thales se desfez de alguma posição e perdeu R$ 350,19. Veja que ele já tinha um resultado negativo acumulado de 2.344 e ele subiu para 2.694. Então, como ele está lançando isso, ele está levando para os próximos anos, se lá em 2028, Thales nunca mais vendeu nada, nunca mais teve prejuízo, não teve lucro nenhum, só está ganhando dividendos. Agora em 2028 ele faz uma venda e ele continua lançando isso nas declarações ano após ano. Dentro daquilo que ele teve de lucro, ele pode tirar esse prejuízo para pagar menos imposto. E isso é muito bom. Quem usa isso aqui corretamente acaba pagando menos imposto, até porque o investidor tem uma certeza na vida. Ele vai escolher alguma coisa errada. Se ele monta uma carteira com 10 papéis, em alguma hora um desses papéis vai perder o fundamento. Ninguém escolhe pensando que vai errar, né? Não, esses 9 é que eu vou ganhar dinheiro, esse aqui é aquele que eu vou errar. Não, mas isso acontece porque a gente está na era da disrupção. Mudança acontece o tempo inteiro. Então essa parte aqui, por exemplo, do MyProfit, na minha opinião, vale demais assim. Já pago o custo que eu tenho com a ferramenta. Bom, como eu disse, veja que esse relatório aqui ele tem 27 páginas. E por isso que eu falo que a declaração é trabalhosa, né? Porque você teria que preencher cada um dos campos. E aí, no meu caso, por exemplo, eu faço a minha declaração. Faço a minha e faço da minha esposa. Então lá atrás eu perdi um dia inteiro fazendo isso. Agora eu vou mostrar a maneira prática pela qual você pode fazer exatamente a mesma coisa. Eu volto lá no MyProfit. Ao invés de vir aqui em IR e pegar o informe anual, eu vou em gerador de declaração. Nesse gerador de declaração, primeiro ele me pergunta se eu sei como funciona. Eu vou colocar aqui sim, porque eu já conheço. Se você colocar não, ele vai te explicar. Ele vai perguntar o ano que eu quero, é o ano de 2024. É o último. E se eu desejo importar os dados de outra declaração? Se é a sua primeira, você pode colocar simplesmente não, porque você nunca declarou antes, não tem dado nenhum. Se você já fez outras declarações, então você pode pegar aquele documento gerado na declaração do ano anterior, fazer o upload disso aqui para o MyProfit, de modo que ele vai pegar suas informações deste ano e misturar com as do ano anterior para dar as informações corretas no arquivo que você pode subir no programa da Receita Federal. Apenas para simplificar, eu vou colocar aqui que não. E ele me pergunta se a carteira está atualizada, né? No meu caso, e no caso do Thales também, que eu estou usando aqui, está atualizado pelo seguinte: eu simplesmente linkei o MyProfit com a minha conta na B3. Então, quando eu compro uma ação, um fundo imobiliário, uma BDR, qualquer coisa disso, ele já atualiza automaticamente. Mesma coisa quando eu vendo. As minhas aplicações exterior estão numa corretora chamada Avenue. Eu também linkei a Avenue no MyProfit. Então, qualquer movimentação que eu faço lá fora, ele já atualiza de modo automático. É uma parte de cripto, como vocês sabem, acompanhando aqui o canal, eu faço pelo BitBank, que também está linkado no MyProfit. Então, toda movimentação
documentação que eu tenho lá, ele já atualiza aqui de maneira automática. De modo que tá tudo certo na minha carteira. Agora, se não tivesse, você pode pegar as notas de corretagem das plataformas e fazer o upload aqui no programa. Pô, Bruno, mas como é que fica isso, né? Porque tem custo para assinar o programa, tem o MyProfit, ele não é gratuito, mas tem duas coisas boas na questão do custo. A primeira delas é que, pela parceria que eu tenho com o Poveron, nós temos um cupom aqui no canal, Perine10, para que você possa assinar por um custo mais baixo. E o segundo ponto é que você pode assinar agora e fazer o upload das informações relativas a todo o ano de 2024. Você não tem custo a mais com isso, você não tem que pagar as assinaturas anteriores. Não, você entra agora, bota as informações e ele vai ajeitar tudo para você. Inclusive, se tem declaração errada que você fez no passado, você pode retificar com as informações corretas. Basta que você coloque os dados aqui. Então, coloque que eu li e concordo com os termos e bota aqui para gerar a declaração. Perceba aqui que já está pronto. Ele fez uma cópia de segurança para mim. Já veio aqui para a parte do download. Eu dou OK. E agora o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui o programa da Receita Federal deste ano, 2025. Não preciso botar nenhuma dessas opções aqui. Eu só venho aqui em cima em ferramentas, cópia de segurança, restaurar. Fui na pasta dos downloads, pego aqui a cópia e dou OK. Ele coloca que a restauração foi realizada com sucesso. Aí se eu venho aqui em preenchimento agora, aparece a declaração do Thales, eu vou abrir. Estou com a declaração do Thales aberta aqui, ela já está toda preenchida e eu vou na parte que costuma dar mais trabalho para os investidores, até para mostrar aquela questão também que mudou dos investimentos no exterior, que é bens e direitos. Veja aqui que eu já tenho as informações todas, tem a situação no final de 2023, agora no final de 2024. Eu vou abrir aqui essa parte do Bank of America. Então, abrindo essa parte, até ano passado a gente só vinha até aqui, ó. Situação em 31/12 de 23 e 24, né, para ver se houve mudança. Agora a Receita criou esses dois campos, lucros e dividendos, que como eu disse é só para quem tem entidades controladas lá fora, não é o caso do Thales, e aqui aplicações financeiras. Então, o Thales ele ganhou dividendos do Bank of America. Ele lançou esses dividendos aqui. Se tivesse feito uma venda, também estaria colocando lucro ou prejuízo aqui, e também já colocou o imposto que ele pagou, porque automaticamente lá fora, quando você ganha dividendos, 30% são retidos na fonte. E aí ele coloca o que foi retido e a Receita Federal faz a conta, né? Isso aqui é 30% do valor que ele teve de lucro ou prejuízo? Então eles sabem se é. Se tem um valor a mais, eles entendem, bom, teve um ganho de capital, teve algum tipo de venda. Até porque a situação teria mudado aqui também em 31/12 de 24. E aí isso geraria um imposto a mais para o Thales pagar. Sendo que aqui nessa parte também, o MyProfit dá uma mão muito boa, tá? Porque perceba que a gente está lançando já em reais e não em dólares. E para lançar em dólar, você teria que ver, se fosse fazer manualmente, o dólar Pitax do dia que você recebeu o dividendo. Sendo que tem ETFs lá fora que pagam todo mês. Então, a cada mês seria um dólar Pitax diferente, porque o dólar estava 5,70, foi para 5,80, 5,90, chegou a 6,20. Isso lá no final do ano passado. Então, ele teve uma escalada ao longo do ano. De modo que se você ganhou dividendos 12 vezes de um único ETF, você pode ter, sei lá, 5 ETFs lá fora, você teria um certo trabalho para lançar essa informação corretamente. E aí, para você que já assina o MyProfit, para quem me acompanha aqui no canal, sei que tem muita gente que assina, veja que dessa forma você pode literalmente gastar 5 minutos para fazer a declaração. Para quem não assina, mas quer ter essa ajuda, lembro novamente de que nós temos o cupom Perine10 e também do fato de que se você assina agora, você tem 12 meses de acesso ao programa. De modo que você pode fazer a declaração desse ano e utilizar o MyProfit do ano que vem para fazer a próxima declaração. Tudo isso pelo valor de uma assinatura. Particularmente eu acho muito interessante. Então, para quem quiser, link aqui abaixo. E é isso, pessoal. Grande abraço e até a próxima.